Olá, amigos do canal do YouTube Naum Castro. Olá, meus amores do Grupo Espírita Porto da Alegria. Sejam todos bem-vindos para mais um Conversas sobre o Amor. E na noite de hoje, coube à nossa responsabilidade o tema Água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Vamos a ele? Nós desejamos começar assim. O homem, demonstrando já um quê de sabedoria, ao observar uma das manifestações da natureza, regidas pela inteligência suprema do universo, sem saber que estava enunciando uma lei, um dia construiu o seguinte ditado popular, que veio se repetindo ao longo dos séculos, de pai para filho, de geração em geração. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Enunciava-se aí a lei da evolução, a lei do progresso, muito, mas muito antes mesmo dos espíritos a apresentarem a Allan Kardec, através dos médiuns que o serviram, no capítulo das leis morais, na parte 3ª da obra-mãe do Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 781A, que fala sobre a marcha do progresso, do homem como indivíduo e da humanidade que ele compõe, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio pergunta: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Repetindo, que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde. E os Espíritos do Senhor, atendendo ao seu chamado, assim lhe responderam: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter, torrente do progresso. E nos comentários a esta questão, o mestre Lyonês acrescenta: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém nunca anulada. Então, esta força viva chamada de progresso não tem como ser detida. Pode até aqui e ali ser retardada, mas nunca anulada, porque o progresso precisa se dar, porque ele faz parte da evolução. E na questão 783, falando de forma direta sobre este bater paciente e incessante da ação da água sobre a pedra, o discípulo de Pestalozzi indaga com a sua inteligência invulgar: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Da mesma forma que a ação do mar nas pedras, da mesma forma que a ação do rio sobre o seu próprio leito, a marcha também de aperfeiçoamento da humanidade se dá de maneira progressiva e lenta. E a resposta dos imortais vem, lançando luz ainda mais intensa sobre a questão, dizendo assim: há progresso regular e lento que resulta da força das coisas.
Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Será que a pandemia de Covid-19 não se trata de um destes impulsos para nos fazer progredir, para resultar nos ganhos que nos levem finalmente a inaugurarmos nós o mundo de regeneração, cujas trombetas vêm tocando já há tanto tempo? O adágio popular, meus queridos, que serviu de inspiração para o criativo tema desta palestra, traz em uma palavrinha de 3 letras, até, um dos principais, um dos mais importantes elementos da sua proposta evolutiva, que é a ação do tempo. Até que fura ou até que cura. Até que fura ou até que cura. Sem a lenta e paciente ação do tempo em sua regularidade. Tam, 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 tam. Como esculpir a pedra ou aperfeiçoar o que quer que seja no caminho da perfeição. Como? Inspirado, o meu conterrâneo santamarense Caetano Veloso, em 1979, compôs uma das suas músicas, obras-primas, Oração ao Tempo, também gravadas nas magistrais vozes das Marias Bethânia e Gadu e do talentoso Djavan, falando sobre o papel do tempo como parceiro de Deus no aperfeiçoamento de suas obras. E Caetano cantou assim: compositor do destino, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e parecis contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. De modo que meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. Olha que perfeito. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. E eu, com essas conquistas, com esses ganhos, com este aprimoramento em minha alma, eu possa, mais capaz ainda, espalhar benefícios em todas as direções. O espírito assemelha-se a uma pedra bruta, recém-retirada da abençoada jazida da criação, cheio de impurezas, vai sendo lapidado pelo cinzel do escultor divino, golpe a golpe, dor a dor, com amoroso cuidado. A pouco e pouco, sob a condução do grande artista do universo, choque a choque, luta a luta, experiência a experiência, o espírito vai se aformoseando, saindo da condição de simples e tornando-se complexo, transformando ignorância em sabedoria, conquistando saúde onde antes só havia doença, onde antes só havia enfermidade. Tudo segue.
sob a regência do divino Maestro, da maldade para a bondade, do menos formoso para o encantador, do enfermiço para o saudável, do imperfeito para a perfeição. Observemos como este raciocínio é ratificado em O Livro dos Espíritos, na questão 114, que nos diz assim: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Resposta dada pelos próprios espíritos. São os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, subir, de degrau em degrau, de mais incipiente para mais complexo. Na resposta à questão 115 da mesma obra, os espíritos dizem a Kardec que, passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando, reclamando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A figura da água mole, meus irmãos, da água mole em pedra dura é extremamente interessante. Como pode algo tão fluido como a água atuar sobre a dureza da pedra ao ponto de moldá-la? Parece-me aqui que temos uma analogia perfeita com a figura evangélica do jugo suave apresentada por Jesus. Ensina Jesus que o império das suas leis no cumprimento da justiça, dando a cada um segundo as suas obras, embora alcance a todos invariavelmente, é suave, porque é adoçado pelo amor de Deus, que se manifesta em forma de misericórdia, parcelando débitos ao longo das reencarnações, aliviando assim as dores dos seus filhos. Há momentos em que a água bate na rocha de forma mais viril, de forma mais contundente. Há outros em que a linfa parece mesmo acariciá-la. Tudo dependerá da capacidade que cada um de nós possua de carregar o fardo, que nós mesmos escolhemos, que nós mesmos construímos no seu peso, para colocá-lo em nossas costas, através do uso que fazemos do livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas, e essas escolhas determinam aquilo que nós iremos transportar ao longo da nossa vida. As leis de Deus, da inteligência suprema do universo, funcionam de forma tão perfeita que mesmo a colheita das atitudes mais infelizes plantadas por nós, na dosagem e no tempo certos, de forma que, ao invés de devastar o espírito pelo intenso da dor, possa oferecer a ele oportunidade de aproveitar ao máximo essa rica experiência evolutiva.
Não podemos nos esquecer, nunca, um só instante, que Deus não é sádico. Nada faz para produzir sofrimento em seus filhos. Lembremos, Deus é amor. E por amor, tudo faz em prol da nossa felicidade. Depois de criado, simplório na sua capacidade de pensar e de sentir, ignorante quanto à compreensão das leis de Deus, em especial a lei do amor, vai o espírito formulando escolhas que a violentam e, por conseguinte, atrai as enfermidades da alma. Cada ser que fere, dores. A cada ser que desarmoniza, desequilíbrios, comprometendo-lhe assim a saúde. À medida em que desperta e evolui, construindo maior sabedoria e caminhando na direção do alto amor, cansado e sofrido por tanto adoecimento, deseja saúde e passa a movimentar-se em busca de sua própria cura. É nessa hora que a alma, embora reconheça os benefícios da dor em sua vida, entendendo que pode abdicar dos seus dolorosos métodos de tratamento, resolve eleger os doces estímulos do amor como a forma mais suave e eficaz de curar-se, amando-se e amando as outras criaturas. Então, contente pela sábia decisão, resolve incorporar o espírito Rita Lee e cantar a canção intitulada Saúde. Me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima, nesse chove e não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. E ela continua trazendo algumas indagações extremamente importantes, dizendo assim: como vai? Tudo bem? Apesar, contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar, não vou chorar. Se por acaso eu morrer do coração, stop, preste atenção. É sinal que eu amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. E aí ela começa a sinalizar uma compreensão mais ampla da vida, daquilo que nos cabe fazer, na direção da cura, e com a cura, a felicidade. Enquanto estivermos vivos, e vivos sempre estaremos, porque o Espírito é imortal, e cheio de graça, desta graça que vem do alto, da bondade de Deus que nos inspira, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Talvez não. Vamos caminhar nesta direção. Arregaçarmos a manga, as mangas, no serviço do bem. E a cantora e compositora Rita Lee apresenta a todos nós, assim, em um dos seus versos, uma dica preciosa de como reconquistar saúde, principalmente do psiquismo atormentado pela culpa. Vou repetir.
do psiquismo atormentado pela culpa em decorrência daquilo que nos cobra a consciência, face aos nossos erros do passado, próximo ou distante, principalmente se ainda não conseguirmos nos perdoar. É o Espírito Hermâncio de Faux, na libertadora obra Reforma Íntima Sem Martírio, que nos diz: à luz da imortalidade, as referidas depressões, conhecem isto? As referidas depressões são como uma tristeza do espírito que amplia a consciência de si. O que estaria por trás de justificar-se o entristecimento do espírito à medida em que toma consciência sobre si? Ela continua dizendo e explicando. Mas amplia a consciência sobre si no que diz respeito ao quê? As decisões que toma no uso do livre-arbítrio. Nunca se preocupando com o que causava aos outros. A partir de pensamentos infelizes, agasalhando sentimentos doentios, sem nunca se preocupar com a repercussão negativa de tais decisões na vida do outro e o retorno pela lei de causa e efeito na sua própria vida. Quando Jesus nos convida com urgência a buscarmos nos reconciliar com o nosso inimigo, essa sábia recomendação deve nos suscitar cuidadosa observação em duas direções. A reconciliação com aquele que magoamos e a reconciliação com a nossa própria consciência. Repito, a reconciliação com quem nós ferimos e a reconciliação com a nossa própria consciência ferida por termos ferido alguém. Continua a irmã se ensinando. Depressão essa que se inicia muitas vezes na erraticidade. No intervalo de tempo entre uma encarnação e outra reencarnação no plano espiritual. Quando a alma, mais liberta dos sentidos materiais, percebe com clareza a natureza de suas faltas, as suas imperfeições, as suas necessidades evolutivas. Percebe, diz ela, principalmente o tempo e as chances que desperdiçou e o quanto atraiu de dor para a sua vida. Toda vez que violentou as leis de Deus na sua própria consciência, gerando pranto em torno de si e, por consequência inevitável, gerando o sentimento de culpa na alma. Existe, meus queridos irmãos, meus irmãos de ideal, um remédio para as consciências atormentadas pela culpa, e são inúmeras. Medicação de que não dispõem nem as farmácias, nem a medicina da terra. Vamos vê-la prescrita por Jesus, o médico de corpos e de almas, no seu Evangelho bendito. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, logo no início do item 11, ele faz uma referência preciosa a esta medicação, dizendo assim:
Prestem atenção para guardar que medicação é esta e como aplicá-la. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Mais adiante, no mesmo capítulo e no mesmo item, completa o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida, é a caridade. A canção Cura Senhor, composta por um dos nossos irmãos católicos, o padre Antônio Maria, fala que algumas das nossas dores, por serem demasiadamente profundas, só conseguem ser alcançadas e curadas pelo cuidadoso cirurgião do Espírito, Jesus de Nazaré, e a sua mensagem de amor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Comigo. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Junto com a medicação e a psicoterapia, vejamos qual a melhor terapia para a depressão, apresentada por irmão José na obra Se Teus Olhos Forem Bons. Olha o que ele nos diz. A abnegação é a melhor terapia para os que experimentam indefinidos padecimentos psicológicos, aqueles aos quais a medicina não tem acesso fácil e nem diagnóstico preciso. A verdade, queridos, é que nós ainda não aprendemos a mais singela e pueril das lições. O segredo da saúde integral e da felicidade é servir. Muitos estão a queixar-se de monotonia e tédio.
porque resistem em atender ao convite da fraternidade, de se entregar à caridade todos os dias, com a mesma constância de quem precisa de indispensável remédio. A mesma constância. Ajudar, servir, amar todo dia. Aproveitando cada oportunidade que tivermos de estagiarmos no serviço do bem. Se estamos na condição de doentes morais, Jesus nos convida a nos transformarmos em nossos próprios médicos, dando combate àquilo que nos enferma. Se o mal que nos acomete é o câncer do egoísmo, administremos com urgência o tratamento da caridade. Se sofremos o terrível vírus do orgulho, precisamos, sem demora, da eficiente vacina da humildade. Se a enfermidade que nos atrofia a alma é a doença da preguiça, busquemos o remédio do trabalho na farmácia da vida. Para todo mal, a cura, desde que você, através do autoconhecimento, admita-se doente, deseje curar-se e procure tratamento eficiente para isto. Comecemos evitando adoecer mais uma vez das velhas enfermidades que sempre machucaram a nossa alma, utilizando-nos da profilaxia do amor e do alto amor. Porque nos amamos, procuramos evitar não mais reincidir naquilo que nos levou a sofrer, porque estava na direção do mal. Era uma manifestação da nossa ignorância, mas nós já crescemos. Nós amadurecemos mais, nos tornamos mais sábios, começamos a compreender a dinâmica das leis de Deus, para que façamos agora somente as escolhas mais acertadas, capazes de atrair paz e felicidade em torno dos nossos passos. Veremos assim a saúde em nós manifestar-se em plenitude. Daremos assim um grande passo em benefício da nossa saúde física e espiritual. O processo de aperfeiçoamento da alma é um processo que envolve naturalmente paciência e perseverança. O espírito, para vencer a si mesmo das mazelas que carrega, lapidando-se no curso do tempo, ele vai adquirindo a condição de superar as suas deficiências, as suas limitações. Vai, aos poucos, atendendo o convite do Mestre para deixar brilhar a sua luz. Deixe brilhar a sua luz. É o que podemos entender do ditado que sugere: água mole em pedra dura, tanto bate até que produz evolução. Ousemos nós também dizer: um dia eu venci o mundo, conquistando saúde integral. E queremos, já agora, no encerramento do nosso trabalho, dividir com vocês uma canção que nós fizemos com o nosso parceiro Armando Lui, intitulada Tempo de Aprender, que entendo que tem tudo a ver
com o trabalho desta noite. Vamos cantar? No verso simples que encanta, no cordel do sem ciência, no adágio, no provérbio, um alerta. Devagar se vai ao longe, apressado pode não chegar. Quem espera sempre alcança a meta ao norte, a meta ao sul. Se fura pedra, água mole, de tanto bater. A paciência pulse, seu limite é o tempo de aprender. E aprender sempre demora, uma vida e outra e mais. É possível dominar a pressa, a espera aos poucos satisfaz. Agonia, amargura, na ânsia da vida. O tempo traz a cura. E lembre que o Pai há muito tempo espera sentir no ser humano o nascer do anjo, o morrer da fera. E lembre que o Pai há muito tempo espera sentir no ser humano o nascer do anjo, o morrer da fera. Como última mensagem, meus queridos, eu gostaria de lembrar que de forma ainda mais paciente que o mar nas pedras, o Pai continua o seu amoroso trabalho de aperfeiçoamento de todos nós, seus filhos. Sei que você deseja vencer-se, curar-se, altear-se aos céus como um luminoso espírito, assim como eu. Mas calma, vençamos a nossa ansiedade. Se erramos, recomecemos. Nenhuma ovelha se perderá, lembra? Basta continuarmos em frente, dia após dia, fazendo a nossa parte. Somos deuses. Deus nos espera, tranquilo, pacientemente. Esta é a mensagem que nós queremos deixar para o Grupo Espírita de Olivença, renovando aqui o nosso abraço carinhoso e o nosso desejo de paz e saúde para todos. Muito obrigado.